Que tal a gente ir pro Patrulha do Consumidor? Porque o Celso Russomano já tá que nem uma fera dentro da jaula, querendo resolver os problemas. E tem um problemaço aqui, ó. A Maria de Lourdes voltou. Ela esteve aqui na quarta-feira porque ela comprou uma máquina de sorvete. Pagou 15 mil reais por essa máquina que faz sorvete. Só que a máquina quebrou, o sorvete não saiu legal, ficou tudo aguado. Está sem conserto há meses essa máquina. O Celso foi acionado, fez um primeiro contato, mas não tivemos sucesso nessa primeira tentativa. Só que hoje nós estamos voltando a cobrar os responsáveis por uma solução. Antes, entenda direitinho a história da Maria de Lourdes, a mulher que quer vender sorvete, mas não consegue. Maria de Lourdes comprou uma máquina de sorvete que apresentou defeito depois de 5 meses de uso. Eu comprei essa máquina dia 31 de outubro de 2012 para mim trabalhar, para mim ter uma renda. Porque eu não posso trabalhar numa empresa registrada. Eu tenho um problema de saúde, fiz uma cirurgia nesse joelho, eu tenho um problema na coluna. E quando mês de maio começou os problemas. O motor queimou. Aí eu liguei várias vezes, depois de 15 dias, eles vieram trocar o motor. Aí trocou o motor, com 3 meses o motor queimou de novo. Aí eu liguei várias vezes, depois de mais 15 dias eles vieram trocar. Trocou também uma peça que estava vazando óleo no sorvete. O cliente vinha devolver, que estava com gosto de óleo no sorvete. Eu tinha que jogar fora, devolver o dinheiro do cliente. E essa daqui eles trouxeram num dia, no outro dia eu fui ligar a máquina para trabalhar, a máquina estava desse jeito, vazando, na mangueira do chocolate, está travada a alavanca, não liga o automático. Eu liguei várias vezes, eles não me atenderam, nem me atendem mais, nem o técnico me atende mais. A máquina também faz o sorvete mole, impossibilitando a venda do produto. Essa máquina não presta. Eu estou devendo ainda porque eu não consegui pagar essa máquina. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar as prestações. Para eles eu paguei, não estou devendo nada para eles, mas ainda estou devendo para a pessoa que eu peguei o dinheiro emprestado. Maria foi até o palco do programa da tarde. O fabricante diz o quê da máquina? Ele disse para mim, quando eu liguei para ele, eu falei, seu Cláudio, eu vou procurar meus direitos, porque, seu Cláudio, eu estou devendo, seu Cláudio. Eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar as prestações da máquina. Aí eu disse para ele, eu vou procurar o PROCON, eu vou procurar a Patrulha do Consumidor, eu vou correr atrás dos meus direitos. Aí ele falou para mim assim, você faz o que quiser, porque eu tenho os meus álibis. Porque toda vez que a máquina quebrou, eu pedi para arrumar, o próprio técnico falou para mim, falou assim, olha, essa máquina não presta, essa máquina foi feita no fundo de quintal. Você procura seus direitos enquanto é tempo. O próprio rapaz que fornece o sorvete para mim, a primeira vez que ele viu a máquina, ele falou, dona Lourdes, essa máquina não presta. E a senhora tem que comprar as coisas para colocar dentro da máquina, os insumos, né? Tenho, casquinha, a essência do sorvete, o sorvete, tudo eu tenho que comprar. E tudo isso estraga. Eu pago a passagem para mim estar indo para lá, que eu moro em São Mateus e o ponto é na Sapopemba. A história dela é um pouco mais complicada. Por que ela resolveu vender sorvete? Porque ela está doente. É verdade. Porque ela tem problema de coluna, problema de joelho, ela não pode andar, ela precisa ganhar o seu dinheirinho. Então ela investiu tudo que ela tinha na vida nessa máquina para fazer o salário dela mensal. Celso então ligou na distribuidora Picea para solucionar o problema. Quem é o responsável lá? Cláudio. Alô? É da Picea? Isso. Boa tarde, tudo bem? O Cláudio está aí? Cláudio não se encontra. É? E quando ele não está, quem responde aí pela empresa? Alô, então depende do assunto. Qual é o assunto? Aqui é o Celso Russomano que está falando. Com quem eu estou falando? Amanda. Nós estamos recebendo a Maria de Lourdes aqui, reclamando que comprou uma máquina de vocês. Essa máquina, inclusive, já foi trocada. Ela não consegue gelar, o sorvete sai, na verdade, uma água. Ela não consegue vender, ela tem implorado a assistência técnica de vocês. Quando a assistência técnica vai lá, o próprio técnico diz que a máquina é uma porcaria. Eu queria saber de vocês como é que vocês tratam o consumidor. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Fiuza de Santana. Entendi. Então, porque assim, o caso de máquina
Tem pessoas responsáveis que estão acompanhando o caso dela, já não é eu. E quem que acompanha o caso dela? Então, realmente é o Cláudio que acompanha junto com o técnico. Ele é o dono da empresa? Isso. Tá. E aí, como é que a gente faz para falar com ele? Então, ele não se encontra no país, né? Ele está viajando a negócio, eu posso... Então, você pode me passar o celular dele que a gente liga para ele, não tem problema nenhum. Não, ele está sem celular. Ah, tá sem celular? Sem celular. Então, como é que a gente faz? Eu volto amanhã com esse caso no programa, essa hora ele vai me atender? Não, você pode voltar nesse mesmo horário e falar comigo que eu já vou ter uma posição a respeito desse Ok, caso. então vou fazer o seguinte, como é a sua graça? Amanda, eu vou voltar amanhã, você volta amanhã no programa? Volto com certeza. A Maria de Lourdes disse que volta amanhã no programa, a gente volta para resolver o problema, ok? Com certeza eu já vou ter uma posição, já uma solução. Mas é para solucionar, porque ela já está devendo 3 aluguéis do ponto onde ela está devendo dinheiro para todo mundo e não consegue resolver o problema. Então amanhã a gente quer uma resposta do Cláudio, tá? Eu dou a minha palavra que eu vou estar adicionando até um técnico. Durante a conversa com a Amanda, funcionária do escritório, nossa equipe conseguiu fazer contato com o Cláudio, dono da distribuidora Picea. Tudo jóia. Ô, Cláudio, eu tô ao vivo para todo o Brasil, pela Rede E4 Televisão, para mais de 50 países. Estou eu aqui, Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Maria de Lourdes Fiuza Santana. Você conhece ela? Não conheço. Você vendeu uma máquina de sorvete para ela, a Picea, e já chegou a trocar essa máquina para ela. A máquina não funciona. Olha só, que sem vergonha. Mas ele não tinha viajado? Que sem vergonha. Não é, Paulo? É demais. Vamos ligar lá de novo. Ele viajou, mas a demais, gente achou. viu? Não é possível que uma pessoa faça uma coisa dessa. Celso, vamos fazer o seguinte, fazer de Celso. conta que a linha caiu, a gente vai tentar de novo a comunicação. Depois disso, não foi possível falar com o Cláudio, dono da empresa. Mas nós vamos atrás da Picea, que é a empresa que fabrica essa máquina. Nós não vamos parar enquanto não resolvemos o seu problema, viu, Maria? Você pode ter certeza disso. Eu Nós creio vamos em Deus atrás que sim. e, se for necessário, nós vamos até a fábrica. Não tem problema nenhum. Que nós vamos resolver o problema, nós vamos. Porque se não resolve, vocês sabem, né? Quando vira caso de polícia, não tem problema nenhum com a patrulha do consumidor. A gente vai atrás. Acompanhe agora a continuação deste caso no palco do Programa da Tarde. Ela investiu tudo que ela tinha nessa máquina de sorvete para poder ganhar um dinheirinho extra todo mês. E tá tudo derretendo. Esse sonho da Maria de Lourdes está derretendo. E o Cláudio, que está fora do país e que depois atendeu o telefone, hein, Celso? Vamos ver. Tem alguém na linha? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É João Cícero. Não entendi. João Cícero. Oi, João, tudo bem, João? Tudo bem, João, graças a Deus. Né? É o Celso Russomano, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, pela Rede E4 Televisão e para mais de 50 países. Estou eu, Ana Hickman, aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui a Maria de Lourdes Fiuza de Santana, que comprou uma máquina de sorvete de vocês, da Picea, e essa máquina não funciona. Nós ligamos ontem aí, falamos com a Amanda. Ela disse que nós poderíamos ligar hoje, que resolveria o problema. É você que vai cuidar disso, João? Isso mesmo. Só uma correção, tá, Celso? Pois não. Ontem não foi feita a ligação, foi feita antes de ontem, não é isso? Desculpe, é verdade, Isso. você tem razão, exatamente. Isso mesmo. Ficou o compromisso de vocês ligarem pra gente ontem, aguardei o dia inteiro e não foi feito o contato. Mas vamos lá. Vamos lá. Celso, primeiro, uma boa tarde a você, a Boa toda tarde. a sua equipe e toda a plateia e também todos os telespectadores do Brasil inteiro, né, que estão nos assistindo. Não só do Brasil, mas de outros países também, né? Boa tarde, João. Celso, para começar, eu tenho uma solução para esse caso. Puxa, que bacana. Muito bom, né? Opa. Gostaria de saber se dentro do tempo que você vai me dar, posso falar sobre todo o caso, explicando de maneira clara, né? Então, os claro, a fatos gente está ocorridos. te dando o direito de resposta, como determina a legislação, para que você possa resolver o problema. Você pode falar, nós estamos te ouvindo. É porque eu perguntei assim, porque senão eu ia só falar qual seria a solução, mas vamos lá. Vamos lá. Gostaria de falar para todos os telespectadores que anteriormente já nos julgaram e condenaram, né? Não, de jeito nenhum, pelo enviando contrário. e-mails Pelo com contrário, deixa eu te ameaças e falar. palavras ofensivas, tá? Peraí, João, nós falamos que vocês trocaram a máquina, nós explicamos que a máquina, logo no dia seguinte, Deixa eu depois de explicar, trocada, ela não funcionou. Então, ninguém te Celso, condenou, com não, sua pelo amor de gentileza, Deus. Deixa eu explicar. Vamos lá, pode falar. Eu estou falando isso porque nós recebemos e-mails, tá?
com palavras de baixo escalão. Isso é documento, né, Celso? Bom, isso não faz parte do nosso programa, não tem nada a ver com a gente. Não, do seu programa. Eu iniciei falando aos telespectadores. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, assim, ligaram, fazendo ameaças, inclusive. Tem número, né? O aparelho tem DINA, tá, Celso? Então, assim, essas pessoas, elas deveriam, primeiro, saber do caso e antes de ligar, colocando em risco, né, uma empresa, tá? Se informar, né, quais são os direitos e as obrigações, não é isso, Celso? Tá certo, João. Certo. Primeiro, nós não somos os fabricantes da máquina, tá? Tá. Segundo, a empresa não Quem trabalha mais o fabricante é a Circuitman, Comercial Eletrônica Limitada, é isso? Isso, mas assim, não trabalhamos mais com esse fabricante, mas como levou a marca a gente até está sabendo disso, porque o técnico de vocês falou para Maria de Lourdes, olha, troca essa máquina, pega outra que eles têm lá, de outra marca, que essa daqui não funciona e não vai resolver teu problema. Assim, essa informação, eu posso questionar porque na época nós não tínhamos outros fabricantes, tá? Mas assim, vamos ao caso. Mas foi recente isso, não foi, Maria? Deixa eu explicar. Que o técnico, peraí, Cícero, entender, João Cícero, pera um pouquinho, foi recentemente que o técnico falou isso para você? Foi dia 23 de agosto, quando ele trocou o motor, ele trocou no dia e no outro dia correto. parou. Foi agora, recentemente. Eu escutei a cliente falando, correto. Inclusive, Celso, deixa eu explicar que eu vou chegar nesse ponto, tá? Ok. Ó, como o senhor Cláudio assumiu, tá? Ele assumiu o compromisso com a cliente, mesmo o fabricante não dando a garantia, tá? Ele pegou uma máquina dele, deixou no lugar da máquina da cliente, a máquina da cliente, ela foi constatado problema de instalação elétrica, com oscilação de energia, por isso que queimou as peças. No nosso contrato... Então, mas deixa eu te falar, peraí. Artigo 24, parágrafo 8 lá do contrato, tá assim, a Real Sorvetes só trabalha com máquina na voltagem 220 monofásica, a garantia não cobre danos causados por instalação irregular, onde a energia existente no local, onde a máquina está operando, consta como menos de 210 ou mais 230. Tá, peraí, João, vamos por neste caso, João, vamos usar um estabilizador de energia. Tá, peraí, Mesmo o fabricante não assumindo os custos, o senhor Cláudio disponibilizou uma outra máquina dele, tá? Para a senhora Maria de Lourdes, ficando pronta e sem custos para a mesma, indo além do que o contrato, tá? Nosso contrato, ou o que o Código de Defesa do Consumidor exige. Tá? João, deixa eu só fazer uma consideração. Ela procurou, o técnico foi até lá para resolver esse problema de voltagem. Ele falou, olha, você não precisa de um estabilizador de voltagem. Exatamente. Agora, veja, você está fazendo uma colocação que cabe à companhia de energia elétrica responder. Celso, porque se veja bem, se a voltagem lá não atende os 220... Peraí, você falou, deixa eu falar agora, só um minuto. Pela cliente, inclusive, João, ciente do fato. João, peraí, nós dois precisamos falar, senão vai virar um monólogo, tá? Você não está me deixando explicar, você disse que me dá o direito. Eu só estou fazendo uma consideração. Até agora eu estou tentando falar e estão me interrompendo direto. Mas eu tenho que fazer considerações. O direito dela falar, a gente respeitou, a gente não interrompeu. Tá bom. Eu então veja bem. que você me desse esse mesmo direito. Você pode ter o direito que você... um vasto tempo para a cliente fizesse todas as reclamações. Tá bom, eu estou apenas respondendo a todos os questionamentos, tá, Celso? João, a gente não falou de voltagem aqui, mas se você está falando isso, se isso a gente puder provar, a companhia de energia elétrica será responsabilizada. Máquina, Celso, tá? Só para que todos entendam. Ok, tá? vamos lá. Ó, a máquina da cliente Maria de Lourdes foi consertada, mas ela se recusou a receber, pois agora, com quase um ano, ela queria o dinheiro de volta, tá? Espera um pouquinho. Foi consertada? Está funcionando? Ela está aqui. Porque todas as solicitações técnicas, bem como reclamação ou dúvida, deveria ser feita por e-mail. Por quê, Celso? Conforme o contato, tá? Conforme o contrato, para que ficasse documentado a data e o motivo da solicitação. Tá. Mas a mesma, quando precisou, depois de 5 meses, se negou a nos enviar isso por e-mail. Só enviar o e-mail e dizer, ó, estou precisando de um técnico. Simples, para quê? Então você pergunte a ela está aqui, João. Pode falar, mãe. Todas as vezes, Celso, ela ligou no meu celular, tá? E você pode confirmar com a cliente que ela ligava no meu celular. Ela está aqui, ela quer falar, pode falar. Eu sempre atendi. Deixa eu João, só eu posso falar? Rapidinho. Acabei cedendo, tá? Ela ligava, pedia para que eu ligasse na empresa. Tá. Não importa se isso está no contrato ou não, a gente procura sempre atender a cliente
independente, tá, disso, tá, Celso? Ela sempre foi atendida, independente de estar no contato, que o atendimento deveria ser por e-mail. Entendi. Então, assim, a gente atendeu a cliente mesmo ela não cumprindo com aquilo que foi Precisa acordado. ver se ela tem e-mail, né? Precisa ver se ela tem e-mail, né? Tem. Se a pessoa não tem e-mail, não pode fazer por e-mail. Você colocou no programa, tá lá no contrato, tudo que eu te falei. Peraí, se a pessoa não tem e-mail, tem que ter outro caminho para conversar com a empresa. Celso, tem os telefones, ela foi atendida por telefone, tá? Eu só estou frisando, tá, o que foi acordado por contrato. João, deixa ela falar um pouquinho. Eu deixei claro que mesmo a cliente não fazendo o que foi acordado no contrato, nós continuamos o atendimento. Tá. Ela recebeu os atendimentos, Celso. Tá, João, ela gostaria de falar. A problema com 5 meses. Tá. Certo? Ela aproveitou todo o verão, tá? A máquina foi substituída. Agora, com quase 12 meses da data de contrato, ela alega que não estamos atendendo. Ela possui o número do meu celular. Quando ela me liga, conversamos mais de 30 minutos, todas as vezes eu paro tudo que estou fazendo e ela sabe disso, tá? Paro tudo que estou fazendo e vou dar atenção para ela, tá? Sempre procurei ajudar, tá? E ela sabe disso, eu orientei ela, inclusive, tá? Ela tem o celular do seu Cláudio, tá? Porque ela liga no celular e ele atende, tá? Porque eu sou testemunha. Fora os números de telefone fixo da empresa, tá? Que está em todos os sites que nós temos, tá? Bom, Cícero, você já explicou tudo. Agora estou nos finalmente. Tá, vamos lá, finalmente. Não deixamos de atender ela, nem as ligações dos telespectadores que nos ligaram, fazendo ameaça, mas não resolveu. Bobagens, né? Pelo contrário, fomos educados, mantemos a ética profissional. Há pouco tempo atrás, mandamos um técnico até o local, até o endereço que ela nos passou, tá? O técnico procurou a máquina, procurou ela, tá? Ela não foi encontrada, nem conseguimos. Mas ela está num ponto fixo todos os dias. Só explicar, deixa eu terminar de explicar. Ela está explicando faz meia hora. Mas você está um tempão falando e não resolveu nada até agora. Vamos lá, desde lá eu agradeço, tá, a oportunidade que estão me dando, tá? Para solucionar o caso é simples. Como você mesmo frisou, fechamos alguns meses atrás parceria com outro fabricante. O maior fabricante de máquina de sorvete do mercado, a Supremo Expresso. Tá? Que imediatamente me procurou quando soube do caso, sabe do nosso compromisso com todos os nossos clientes, tá bem? Que nós somos uma empresa aí que a Supremo Expresso está há mais de 10 anos no mercado, tem mais de 5 mil máquinas na rua, Celso, tá? Vamos recolher a máquina antiga, João Cícero. uma máquina nova, uma toque de linha, ele disparou, João, até agora você falou. Vamos dar para cliente uma modelo e você não resolveu ainda. Para ela, R$17.500. Meu Deus. Pois trata de uma máquina completa. Você vai dar uma máquina nova para ela? Estabilizador de energia, já vai com batedor de milkshake com regulagem de rotação, sistema de aeração com bomba de ar, máquina que alguns fabricantes chega a custar mais de 30 mil reais. Essa máquina é melhor que a sua. Com certeza, por que ele me deu uma dessa? Agitador de cauda, controle individual. Ele falou para mim que tinha para vender. Automática de conservação de cauda por textura, botão traseiro. Essa máquina, João, é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Máquina que é fácil de instalar, viu, Celso? Agora pergunta para ele se essa do vídeo aí também é boa. O visor digital da máquina, ele mostra a temperatura do produto. Equipamento fabricado no Brasil. João, vamos fazer o seguinte. Tá? João, presta atenção. A mais vendida no país. Tá bom, agora peraí, deixa eu falar agora. Agora já deixa eu falar. João, seguinte. Eu vou mostrar a máquina que você vai entregar para você ver que a gente tem um peso e uma medida aqui com todo mundo. A gente traz os casos, quando a empresa resolve, nós voltamos e mostramos. Então, essa máquina que você está falando, que você vai dar para ela, que eu vou perguntar para ela agora se ela aceita, com certeza absoluta, nós vamos mostrar e mostrar a idoneidade da empresa. Agora, veja, João, você me disse que não é o fabricante. O fabricante é que é responsável, o comerciante não. Só não é responsável o fabricante quando você não consegue identificar ele. Então, a partir do momento que você tem... nós temos com nossos clientes... Peraí, eu sei disso, João. Que a gente presta, João, peraí, deixa eu te explicar. A gente não quis mais nem saber dele. Vamos correr atrás de resolver, mas deixa eu te explicar, João. Independente se a culpa é do fabricante ou não, nós estamos aqui no ar, no teu programa, para dar uma outra máquina para cliente e vamos dar mais 12 meses de garantia, tá? Parabéns, agora, parabéns, agora, tá? Deixa eu lhe explicar para você saber até onde vai a sua responsabilidade. A tua responsabilidade só vai até o momento em que não se pode identificar o fabricante. Então, quando você tiver problema com o fabricante, você impute a ele a responsabilidade, você não precisava nem estar perdendo todo esse tempo aqui, porque eu ia dizer para você, parabéns por você estar tomando uma atitude
atitude. Quem tem que responder é o fabricante da máquina. O fabricante tem que responder, e se você quiser a nossa ajuda para obrigar o fabricante a responder pela sua responsabilidade, nós vamos fazer isso para te ajudar. Agora, parabéns pela atitude. Você aceita a máquina? Se for a máquina nacional, eu aceito, mas se for dessa daí, eu não quero. Não, é outra máquina, ele já explicou direitinho, de outro fabricante. Então, ô João, Cícero, nós vamos acompanhar isso, e se você precisar da nossa ajuda para ir buscar os direitos de vocês em relação ao fabricante, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que quando o comerciante se responsabiliza, ele pode buscar junto ao fornecedor a sua responsabilidade. Se você precisar fazer com que o fabricante dessa máquina responda pelo que aconteceu, você pode contar com a gente, tá bom, Cícero? Certo. Tá ok? Só colocar um parêntese aqui também, tá? Como a nossa empresa é uma distribuidora, Celso, a distribuidora Pifea, a Marve, que está há mais de 60 anos no mercado como líder da América Latina em fabricação de produtos, também se pronunciou a nosso favor, e eles vão doar produto para cliente, tá? Casquinha, cascão, canudo, além de outros produtos que eles fabricam, tá? E outras empresas também. Vai ressarcir o prejuízo que eu já tive, né? Porque eu tive muito prejuízo. Agora você imagina aquela máquina vazando o dia todo. Ó, João, é o seguinte, João, vamos fazer o seguinte, na entrega da máquina eu vou estar lá presente pra gente se encontrar e eu te dar parabéns, tá bom? Maravilha. Pergunta pra ele se essa máquina é nacional. Boa, João. Essa nova Fica máquina tranquilo. que você vai entregar pra ela é nacional, é isso? Nacional. É a máquina mais vendida do Brasil. É Que marca que é? Aí, João. Aí, João, parabéns. João Cícero. Parabéns, João Cícero João. tomou atitude para que os clientes da Maria de Lourdes possam tomar o sorvete. Mas só para concluir, ele falou lá no comecinho, o pessoal mandou mensagens condenando e falando porque fui julgado e condenado pelo público. É assim mesmo, o público, o cliente, o consumidor, ele tem o dever, inclusive, de julgar quem está fazendo um bom serviço ou um mau serviço. E se você sempre fizer um bom serviço, você, seja de que ramo for, jamais vai ser condenado, nem nos tribunais e nem no mercado, certo? Exatamente. Valeu, João! É isso mesmo. Bom, o nosso trabalho aqui continua. Agora, eu vou pedir a atenção de todos porque nós temos aqui um caso muito delicado. A esposa do Evandro, ela faleceu no dia 1º de março desse ano. Além da dor e da saudade, surgiu um outro problema. Ele cumpriu todas as burocracias necessárias, pagou taxa no cartório e solicitou um laudo com a causa da morte. Mas aí ele foi surpreendido após 90 dias com a informação de que havia outra taxa a ser paga. E ainda teria que aguardar pelo laudo, pelo resultado, durante 1 ano. Entenda essa história. Para entender o caso do Evandro Oliver, comerciante de 40 anos, acompanhe o texto que ele escreveu para a nossa produção. Celso, como você se sentiria se sua esposa morresse e tivesse que esperar 1 ano para saber a causa da morte dela? Como você se sentiria se deixasse sua esposa com saúde, fosse no banco pagar umas contas, voltasse 1h30 depois e ela estivesse morta, deitada na cama? Cristiane Vieira faleceu no dia 1º de março deste ano. Ela tinha 38 anos de idade. Aconteceu o seguinte, no dia 1º de março desse ano, a minha esposa faleceu. Ela acordou super bem, tranquila. A gente tinha um aniversário para ir à noite. E eu levantei mais cedo e eu fiz uns serviços, que eu ia fazer um serviço de banco. Ela ficou mexendo no computador normal. E eu falei assim, ó, eu vou lá no shopping Taboão pagar umas duplicatas e daqui o máximo 1h30 eu volto. E ela ainda falou, vai e volta rápido, porque a gente vai sair à noite. Era uma sexta-feira. Consequentemente, eu me despedi, dei um beijo, deixei ela deitada no quarto, que ela estava mexendo no computador. Saí normal. Fui até no centro de Taboão, resolvi as coisas. E quando eu cheguei em casa, aconteceu o quê? Eu liguei no celular dela, ela não atendeu. Eu liguei no fixo, não atendeu. Eu pensei assim, acho que ela está se arrumando para a gente ir a algum lugar. E como eu precisava entrar na casa, eu pulei o muro, achei estranho porque a porta estava aberta, entrei dentro de casa
ainda brinquei, assim, eu fui para a cozinha colocar o refrigerante que ela queria tomar. E eu brinquei assim, puxa vida, Cristiane, nem você não ouviu eu bater no portão e ligar o celular? E nisso, eu entrei no quarto, que é esse quarto aqui mesmo. Quando eu abri a porta, eu dei de cara com ela esticada na cama, morta. Do nada mesmo. Eu cheguei, eu pensei que ela estava lá me esperando, e em 1h30 de diferença que eu fui no centro e voltei, ela estava morta na cama. Só que eu não achei que ela estava morta, eu pensei que ela tinha desmaiado, alguma coisa assim, dado um mal súbito. Evandro, apaixonado por sua esposa e casado há 2 anos, ficou desesperado com a situação. Eu falei, Cristiane, acorda, Cris. E como não tinha visto nunca ninguém desse jeito na minha vida, eu corri para a casa da irmã dela. Eu falei, Sandra, a Cristiane está passando mal, E nisso a irmã dela, a Sandra, veio com uma conhecida nossa, que também é enfermeira. Ela só olhou a Cristiane deitada na cama e falou assim, mexeu no olho dela. Eu estava procurando a carteirinha do hospital para levar ela no pronto-socorro. A moça falou assim, não, olha, a Cristiane faleceu. Do nada, sem explicação. E a gente chamou o SAMU veio, pediu para a polícia comparecer ao local, porque ela morreu em casa. A polícia veio, pegou os depoimentos, viu que não tinha acontecido nada. A gente foi na delegacia de Taboão da Serra, fez os documentos e levamos no cartório do óbito. Fez tudo certinho, a gente pagou a taxa, o cartório falou assim, daqui 30 dias vocês vêm pegar o laudo, normal. A gente fez o sepultamento normal, aí passou 30 dias, o cartório, a gente foi retirar o laudo no cartório, porque eles não falaram que quem pediu foi o delegado e ia para a polícia. A gente foi no cartório, eles mandou pagar outra taxa de R$44 aproximado. E através dessa taxa, a gente esperava mais, no máximo 30, 60 dias, retirava o laudo da necrópsia. Depois de esperar o tempo solicitado, Evandro voltou no cartório. A gente voltou lá, eles falaram assim, não, esse laudo aqui ainda não chegou. Vocês vão ter esse laudo daqui 1 ano. Agora, como que a gente vai esperar 1 ano para saber a causa da morte de uma pessoa? Aí o que a gente fez? Foi no IML e fez um protocolo para fazer a solicitação e ver o que estava acontecendo. O atendente do IML falou assim, mas vocês não fizeram a solicitação do laudo? Aí a gente falou assim, como que a gente não fez a solicitação, sendo que no dia a gente fez tudo e você preencheu o papel? Ele falou, não, vamos fazer esse protocolo de novo. Aí ele preencheu o protocolo e forneceu o protocolo para a gente receber o laudo. Aí ele falou assim, daqui de 10 a 30 dias, vocês venham e retiram o laudo da perícia. A burocracia aumentava, dificultando cada vez mais para Evandro saber a causa da morte de sua esposa. Aí a gente foi antes, com o número do protocolo, e eles falaram assim, não, esse protocolo foi preenchido errado, está tudo errado. E esse laudo que você está procurando, a gente não tem aqui, ele desapareceu. Nem eles sabem aonde foi parar esse laudo. Eles me ligaram no dia seguinte, mandando a gente comparecer lá no IML para fazer outro protocolo. Como que a gente vai ficar indo no IML? Todo dia a gente só quer o laudo. Eles ficam falando que o laudo não existe. E falaram assim, não, a televisão não vai conseguir resolver nada. Se vocês quiserem resolver, vocês vão lá na Polícia Científica, no Butantã,
que só lá vocês vão conseguir resolver. A TV tem tanta coisa para resolver, para você pegar uma reportagem é super difícil. Eu nem falei que ia procurar o Russomano e a televisão. Eu falei assim, então vocês vão falar com o advogado, porque esse laudo, se vocês fizerem o exame da necrópsia no dia 2 de março, de alguma maneira esse laudo vai ter que estar com vocês. Eu não vou ficar andando para lá e para cá na polícia científica, o pessoal nem vai me receber. Há pouco tempo, ocorreu um outro falecimento na família. E Evandro está muito abalado com tudo. A tia dela faleceu a semana passada, 8 meses depois do falecimento da Cristiane. E faleceu sem saber o motivo da morte da sobrinha. Evandro tinha feito um vídeo para a Cristiane quando eles comemoraram 1 ano juntos. Agora, o vídeo é uma importante lembrança para ele. Agora eu não sei meu dia de amanhã. Eu preciso desse laudo. Me ajuda, por favor. Como foi que essa mulher que mexe tanto com o coração do marido, como foi? Em que circunstâncias? O que é que aconteceu para ela morrer de repente? Teria sido um mal súbito? Faz 8 meses que eles aguardam um laudo de IML, que eles esperam uma resposta para essa pergunta. Como é que ele vai viver? Como é que a família vai viver sem saber como a Cristiane morreu? A Record, que é a emissora que está ao lado da família brasileira, quer saber também. Eu fico pensando, né, Celso? Isso não é só uma falta de respeito, né? Não é só uma falta de respeito. Uma má prestação de serviço. Pois é, uma má prestação de serviço público. E aí você vai estar perguntando, o que é que tem essa história toda a ver com a defesa do consumidor? Tem a ver, porque os serviços públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho falado e reiterado isso para que você tenha conhecimento de que qualquer serviço público, tanto o serviço público direto, que é saúde, educação, segurança pública, como os indiretos, que é transporte coletivo, né, telefonia, todos os serviços, eles estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Não importa se a empresa é pública, se ela é privada, está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, nessas condições, o Instituto Médico Legal de São Paulo deveria ter agido da forma que estabelece a lei, porque eles têm prazo para entregar o laudo. E tudo o que este marido quer, tudo que esse marido quer, é saber o que aconteceu com a sua esposa. É direito dele saber. Ele quer saber o que aconteceu. Ele não se conforma de ter ido fazer pagamento de algumas duplicatas e quando chegou na sua casa encontrou sua esposa falecida. Ele quer saber, é direito dele. E ele não dorme sossegado há 8 meses, porque ele espera cada dia e cada prazo que deram, ele esteve lá presente para saber a causa da morte da sua esposa. Só que é tudo só enrolação, não é, Evandro? Não é só isso? Enrolação. Uma hora ele manda fazer outro protocolo, volta daqui 30 dias, depois a gente vai, espera, conta aqueles dias, depois manda vir mais, acho que eles veem que a gente foi em 30 dias, manda voltar em mais 60. Aí é complicado. Daqui a pouco faz 1 ano. E você não sabe a causa. Não sabe. Que a gente teve o dia de finados. As pessoas foram visitar os falecidos, aí pergunta do que a sua esposa morreu. Ele está emocionado, é claro, é uma coisa chocante mesmo. Agora, Celso, esse laudo, será que ele existe? O que aconteceu com esse laudo? Foi feita a autópsia, não foi? É isso que o Instituto Médico Legal tem que dizer para a gente. Por isso, Bruno, por favor, vamos ligar lá para o Instituto Médico Legal de Taboão da Serra.
Nós queremos saber o que aconteceu. E por que é que o laudo não chegou na mão dos familiares? E nem a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Não chegou na mão de ninguém? Vamos ligar lá. Isso acontece com frequência, Celso? Alô, de onde falam? Prefeitura, SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. Pois é, aí funciona o IML também de Taboão, mas o telefone do IML é 41354559, senhor. O senhor tem um pouquinho de educação, que eu estou conversando com o senhor com toda a paciência do mundo. O senhor é muito mal educado para ser um funcionário público, sabia? Desculpe, mas eu só estou desculpe, então, por favor, é o Celso Russomano que está falando. Estou lhe ligando com toda a educação do mundo. O senhor não precisa tratar mal as pessoas que estão ligando aí. É assim que o senhor trata todo mundo, é? Não, senhor, eu só estou explicando para o senhor. Então só tenha paciência e eu vou lhe perguntar, o senhor responde. Porque é assim que um funcionário público deve agir. Afinal de contas, o senhor está... Calma, senhor, afinal de contas, o senhor está recebendo salário pago pelos impostos. Calma, o que o senhor gostaria de saber, por favor? Eu perguntei se aí no SVO funciona também o ML. Também eu só estou falando para o senhor que o telefone do ML é 41354559. Tá ok. Então agora eu vou voltar a ligar. Eu vi na placa do órgão público aí, do SVO, que é o serviço da prefeitura, eu vi IML. Por isso nós ligamos aí. Agora, essa imagem que nós temos no ar aqui na Rede Record de Televisão é que vocês estão vendo. Então nós vamos ligar agora para o IML a fim de resolver o problema. Muito obrigado. Agora o senhor foi educado. Muito obrigado. Vamos ligar lá. Às vezes é uma ansiedade de resolver e às vezes é uma ansiedade de se livrar de um problema. Pois é, acontece que talvez as pessoas, eu não posso generalizar, porque eu conheço muita gente, muitos médicos legistas que têm todo o carinho do mundo pelo ser humano. Agora tem uns que são frios, infelizmente são frios, talvez por conviver com a morte todos os dias, né, acabem adquirindo essa frieza. Agora, poxa vida, responde de uma maneira correta. Não tem, nós estamos conversando, nós estamos tentando apurar a causa da morte da Cristiane. É só isso que nós queremos saber. É direito, né, do Evandro, que é seu marido. Vamos lá. Enquanto a nossa produção vai ligando para tentar, eu não vou dizer resolver esse problema, porque morte é um problema que nós não temos o dom de resolver. Mas pelo menos a dúvida que atormenta essa família, por que a Cristiane morreu? Por quê? Qual é a razão disso? Porque, de repente, faz 8 meses e não tem ainda o laudo do IML? Nós já temos alguém na linha do Instituto Médico Legal de Taboão da Serra. Vamos falar com ele. Alô? Alô, Valdíbio? Oi. É Celso Russomano que está falando, tudo bem? Celso, tudo bom? Valdíbio, nós estamos falando ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui, Ana Hickman, no estúdio, a Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo aqui o Evandro Gomes de Oliveira, que reclama de que a mulher dele faleceu há 8 meses, em março desse ano, que foi pedida a necrópsia do corpo da esposa dele, que o laudo até hoje não foi entregue e que ele não sabe a causa da morte da esposa. E que a última vez que ele esteve aí no Instituto Médico Legal, em Taboão da Serra, disseram para ele que ninguém sabia onde estava o laudo, que o laudo tinha desaparecido. Eu queria saber o que está acontecendo, porque isso é uma responsabilidade do Instituto Médico Legal, né? Correto, por isso o Bill está aqui no... mais conhecido como Bill, né? Vou te explicar uma coisa. Esse laudo do senhor aqui, ó, o falecimento, ele falou 8 meses? Exatamente, A sua esposa chama-se Cristiane Vieira da Cruz Melo. Peraí que eu vou te esclarecer. É Cristiane Vieira da Cruz Melo. Da Cruz Melo. Isso. O falecimento dela foi o dia 1º/3/2003. É isso, de março. Hã? Março. Então, março, tá certo. Tá? Tá. Na verdade, Celso, esse rapaz ligou aqui pra mim durante a semana. Ele falou que o laudo dele... Eu falei, Bill, o galo é o seguinte, já liguei aí, acho, algumas vezes, né? Não localizaram o laudo. Eu falei pra ele o seguinte, vou dar uma atenção especial pra você. Eu vou conseguir arrumar... Aí eu procurei e tal. Inclusive, eu falei por telefone pra ele que sexta-feira ele poderia vir pegar o laudo. Foi isso que ele falou pra você? Peraí, só um minutinho. Ele tá aqui do lado. Foi isso que ele falou pra você? Não falou, não. Ele falou que tinha que preencher outro protocolo, que o laudo desapareceu. Celso, e qualquer coisa a gente tinha que ir na Polícia Científica no Butantã. Explica pra ele que ele tá aqui pra te ouvir. Viu, Celso? Pergunta pra ele quem deu essa informação pra ele. Quem deu essa informação pra você? Maércio. Eu falei com o Maércio também. Maércio. Acho que é Maércio. Então, veja
veja bem, Celso, eu sou coordenador do SVO de Taboão da Serra. Pois não. E eu não estava sabendo dessa situação. Quando eu fiquei a par da situação, eu resolvi o caso do rapaz, entendeu? Já está aqui, o laudo dele está pronto, ele pode vir retirar, e foi o que eu falei para ele, né? Perfeito, é isso que a gente quer. Se ele pode retirar hoje, ele vai correndo aí, porque não, tudo que ele quer... Retirar e procurar o Bill aqui que está pronto. Tudo que ele quer é exatamente isso. Ele está à espera disso há 8 meses. Inclusive, antes de ele vir aqui ao programa, eu disse para ele, olha, vá ao delegado de polícia, porque quem faz a requisição para o Instituto Médico Legal é o delegado de polícia. Ele foi à delegacia, disseram a ele para procurar de novo o IML, porque não tinha chegado na delegacia o laudo. Então, se você já tem ele na mão, ele vai buscar o laudo aí, nós vamos acompanhar isso para mostrar que resolveu o problema, tá bom? Pode vir aqui me procurar. Eu sou o Bill aqui de Taboão da Serra. Tá bom, ótimo, obrigado, viu? Ele vai estar aí mais tarde, ou ainda hoje ele vai te buscar. Tá aí. Vai lá, só funciona até pega o seu laudo. 16 horas. Pode falar. Só funciona até as 16 horas. Funciona? Bom, só funciona até as 16 horas, como eu disse que vai até lá. Por favor, produção, entre em contato com ele, diz que ele está saindo daqui no carro da Rede Record Televisão e vai buscar o laudo, nós vamos acompanhar isso com a nossa equipe, tá bom? E aí eu quero ver se entrega ou não para você, tá certo? Ok. A nossa vida é cheia de laudos, protocolos, documentações, burocracia, mas a gente não pode ficar preso nas amarras desses documentos, dessas papeladas todas aí. A gente tem que ter respostas para tudo, inclusive nesse momento difícil de morte. Tem que saber por quê. É o laudo, mas não é só um documento, é uma resposta para a vida dessa família que perdeu de forma muito estranha um ente querido. Pois é, Brito, a gente volta na segunda-feira. Você se lembra do caso da Laís, que procurou a gente reclamando do book? Ela fez um book, foi procurada na casa dela para fazer um book para o filhinho dela, um bebezinho recém-nascido, e depois mandaram o book para ela. Ela quis desistir da compra, como manda o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nós entramos em contato, falamos com ele. Na segunda-feira nós temos novidades para esse caso, a gente volta. E não perca a Patrulha do Consumidor, porque nós temos muitas outras coisas. Inclusive o caso de um macarrão que foi comprado com bichinhos dentro. E aí a consumidora reclamou, nós pedimos para ela voltar no estabelecimento comercial, comprar outros pacotinhos de macarrão que vieram com bichinho também. Vocês vão ver isso na segunda-feira. Não perca a Patrulha do Consumidor aqui no programa da tarde. Até lá. Obrigado, Celso.